Olá, seja muito bem-vindo aqui hoje, Jó 23. Jó 23 é a oitava posição de Jó em relação às acusações dos amigos. Aqui em específico é a resposta para Elifaz. Elifaz fez o seu terceiro discurso para Jó. E Jó aqui, então, pela oitava vez, tem que se levantar e responder o seu amigo, entre boas aspas, né? Vamos ver a reação de Jó diante de tantas acusações. Difícil, hein? Jó tem aqui atravessado vales e os seus amigos não têm facilitado, né? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu peço que o Senhor ministre aqui ao nosso coração e que nós possamos aprender à luz das Escrituras, através de Jó 23, em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, pegue sua Bíblia, né? Acompanhe comigo aqui no verso 1. Então Jó falou novamente: minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria a seu tribunal, exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Ouviria sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não. Ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar sua causa. Meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá ele está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe onde vou. Quando ele me provar, sairei puro como o ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Mas quando ele me toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudá-lo de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca. Há trevas densas e impenetráveis por toda a parte. Você percebe sempre o tom que Jó utiliza. Jó sempre não deixa de dizer a dor que sente, a peleja que está atravessando, né? Jó o tempo todo ele amarga aqui as suas palavras, mas ao mesmo tempo ele indica, né, quem é Deus, quem é ele e quem é Deus. A ênfase que eu gostaria de trazer no capítulo 24 é: o silêncio de Deus não quer dizer que significa ausência de Deus. Vamos devagar com isso aqui? Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Uma coisa não tem nada relacionada com a outra. Deus, ele está, ele é, ele vive, independente se ele fala ou não. Então, o que eu preciso, então, é perceber a sua presença. Quando eu percebo a presença de Deus, eu fico seguro. Não só quando ele fala, não só quando ele diz, não só quando ele aponta, quando ele abre a porta, mas quando ele está. Quando você tem a percepção que Deus está, algo muda no seu coração. Os versos de 3 a 5 diz assim:
levem. Desculpa, eu já estava lendo 24, tá vendo? Olha o que fala, ó. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria ao seu tribunal, exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Bom, essa passagem aqui diz o seguinte, que nós precisamos mais buscar a Deus do que exigir explicações. Precisamos buscar mais a Deus do que as respostas de Deus. Ficou claro isso aqui? Eu busco Deus para quê? Rebobina a fita da sua vida aí. Todas as vezes que você buscou a Deus, foi para quê? 90% das suas orações para Deus é o quê? É pedindo? Ou 100%? Você percebe aqui com essa pequena pergunta que eu faço aqui para mim, para você, eu me enquadro nela também. Você concorda comigo que a nossa relação com Deus é uma relação difícil? Porque a gente não importa com Deus no fim das contas. A gente só quer o que Deus tem para dar. A presença dele pouco importa. O que importa para nós é as coisas estarem ok, as contas estarem pagas, os filhos estarem saudáveis, as coisas estarem funcionando. É isso que importa para a gente. Se isso está beleza, ô Deus, tudo jóia. Percebe que a nossa relação com Deus é uma relação difícil. Não da parte dele conosco, mas da nossa parte com ele. Quem é pai e mãe aqui que está me escutando, sabe o que eu estou dizendo. Se você tem um filho que só te pede as coisas, você vai deixar de amar seu filho? De jeito nenhum. Tem coisa que você vai dar, tem coisa que não. Mas no fim das contas você está desgastado com aquilo. Deus não desgasta com a gente. Mas, só para poder ilustrar um pouco mais o que às vezes nós estamos sendo para Deus. Conseguiu entender isso? Nós precisamos buscar mais a Deus do que as explicações de Deus. Faz sentido isso para você? No verso 10, é um verso incrível. O verso 10 diz assim: no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como o ouro. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele sabe aonde você vai. Ele sabe aonde você está indo. Ele sabe até onde você vai chegar já. Deus não perdeu o controle da situação. Você aparentemente ficou desconcertado, desorientado, preocupado. Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele sabe onde isso vai dar. Ele sabe, ele está no controle. Irmão, entregue para Deus. Avalie hoje o que no seu coração tem tomado o controle do seu coração. Isso tem orientado você. Isso tem colocado você num cabresto. E a sua vida, por mais que você seja de Deus, por mais que você esteja em Deus, as suas visões das coisas têm aprisionado você e colocado você fora de controle. Deus não perdeu o controle, não. Mas talvez você está perdendo o controle de si mesmo. Os versos de 11 a 12, olha que incrível esses versos. Pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca me desviei. Nunca me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Meu amado, o justo é sustentado por uma palavra de Deus. Nossa, como eu senti algo de Deus aqui falando isso para você.
O justo é sustentado por uma palavra de Deus. Querido, querida, medite na palavra de Deus. Que a palavra de Deus e você seja um só. Que vocês se entranham, que vocês se conectem, que vocês façam uma fusão um com o outro. A palavra de Deus é que nos sustenta. E nessa manhã nós estamos declarando, nós iremos nos debruçar na palavra de Deus e nos sustentarmos, porque Deus é que tem as verdades sobre nós e sobre as coisas, e não nós sobre as coisas e as circunstâncias. Entendeu isso? Que Deus possa nos abençoar e que esse devocional de hoje mergulhe no seu coração, a ponto de trazer uma fome para que você continue avançando na palavra de Deus. Lembre das palavras que ele já te disse e, sobretudo, aqui tem mais de 7.000 promessas, de capa a contracapa dessa Bíblia. Existem 7.000 promessas para mim e para você. Já imaginou? Medite nisso aqui. Se você não tem uma palavra de Deus, entre aspas, que eu duvido muito, é só você abrir isso aqui, que você vai se deparar com mais de 7.000 promessas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã tão poderosa, tão abençoada. Nós estamos colocando aqui diante do Senhor nosso coração e que a palavra de Deus seja o nosso alimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Logo, logo, Jó 24.